Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, porque está começando a partir de agora o nosso segundo episódio do ArrudaCast. Eu estou muito feliz porque esse projeto está se tornando cada vez mais concreto, senhoras e senhores. E eu vou chamando você para você também convidar outras pessoas a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, a também me procurar no Spotify. Sim, estamos no Spotify, você viu só que elegância para você ouvir no carro, ouvir naquela viagem. Tem gente que falou para mim que ouve podcast tomando banho. Tudo bem, você pode ouvir o podcast tomando banho, faz parte da nova tecnologia. E eu estou muito feliz hoje porque no nosso segundo episódio eu recebo aqui meu amigo Eli Torresin, escritor, palestrante. Eu até perguntei para ele, Eli, como é que eu te apresento? Ele faz tanta coisa, ele vai compartilhar aqui com a gente. Seja bem-vindo, Eli! Obrigado, Rafael. Sempre uma alegria estar com você, com o teu pessoal incrível aí. Aliás, que local... Como ficou bacana esse estúdio, eu lembrava dele com outra cara, né? Você fez um extreme makeover aqui, ficou super legal, muito feliz de estar aí com você. Legal, Eli, eu não sei se as pessoas estão ouvindo só a gente, eu não sei se elas estão assistindo a gente. O legal do podcast é isso, né? Porque a gente tem que transformar muitas vezes as imagens que a gente está vendo aqui, eu vou mostrar o livro daqui a pouco, a gente tem que mostrar isso em palavras. Exatamente, você como um comunicador muda a nossa forma de se comunicar ou não? Rapaz, como muda, viu? Aliás, você estava falando como que as pessoas ouvem o podcast. Eu gosto de ouvir podcast caminhando e correndo, né? Aliás, é como eu faço, né? Coloca um podcast, vou correr, é super legal. Você mata dois coelhos na mesma cacetada, né? Então você corre e ainda aprende alguma coisa importante, algo bom para você. Maravilha! E eu tô aqui também com o meu amigo Ricardo Castro. O Ricardo vai me ajudar na sabatina aqui, junto com ele. Tudo bom, Ricardo? Tudo certo, um prazer estar aqui com vocês, com ele, com o Rafael Arruda. E é isso aí, vamos tocar esse barco aí. Ô, Ricardo, você já fez COEX, M12. Isso aí. E aí você tá apreensivo aqui para falar em público ou não? Um pouco. Tô. Então eu já fiz esses cursos com o Rafael dá, né? O método COEX, o M12. E confesso para vocês que cada vez que eu me aproximo dele é uma batalha nova, uma bolha a mais para ser estourada. Então hoje eu tô aqui para estourar essa bolha e fazer esse negócio acontecer de maneira diferente. Tamo junto. Muito bem. E, gente, eu convidei o Eli aqui hoje porque o Eli tem uma infinidade de conteúdo para compartilhar com a gente. Rapaz. Ele é autor desse livro aqui, ó, Superação. Esse é o primeiro, né, Eli? É o primeiro, mais robusto, vamos dizer assim. Primeiro, mais robusto. Muito legal. É um livro que você pode começar pelo final, depois você lê o meio, depois você lê de novo o começo. E ele trouxe aqui também, depois ele vai comentar com a gente, um outro livro. Ele é um pouquinho menor, eu vou perguntar, menor de tamanho mesmo. Eu vou perguntar para ele se existe um objetivo por trás disso, que é o descanso verdadeiro. Que reflexões que ele traz nesse livro. E eu convidei o Eli aqui hoje para a gente falar de um assunto muito bacana que ele trabalha nos bastidores, trabalha quando ele lidera pessoas na empresa, que ele está à frente, nos projetos que ele desenvolve, que é sobre o trabalho com propósito. Antigamente as pessoas falavam assim, não, trabalho é escravidão, trabalho é obrigação e não tem nada a ver com propósito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se mistura as coisas. Uhum. Mas agora a gente ouve cada vez mais que as pessoas estão curtindo o trabalho, estão vivendo quem realmente elas são no trabalho, estão fazendo diferença no trabalho. Isso tem a ver com esse trabalhar e viver com propósito? Então, Rafa, acho que há várias situações, né? Sim, está havendo um despertar ou um despertamento para essa questão do propósito, mas ainda há um pouco de confusão quanto a que propósito é esse, né? Porque muita gente ainda pensa como propósito, pensa em propósito como algo para si mesmo, enquanto que a minha proposta é um propósito high goal, é algo que transcende o meu eu, transcende o ganhar dinheiro. Sim, vou ganhar dinheiro, vou ter lucro, vou prosperar, mas eu quero fazer algo de valor para o mundo, para aqueles que estão à minha volta, né? Então, ela é transcender o seu eu, o seu ego, né? É ir além. Na verdade, assim, é criar um legado, é deixar algo a mais, além do dinheiro, além da propriedade, além, enfim, de todo o lucro, né? Então, há sim pessoas está cada vez mais sendo despertado, mas há também aqueles que estão fazendo esse mau entendimento, né? Que a gente até brinca, o pessoal inverteu a pirâmide de Maslow, né? Aquela coisa que antes era lá em cima, se falar não, autorrealização, o cara já quer a autorrealização agora,
sem ter, né, caminhado os degraus, aí, os primeiros degraus para chegar lá. Então há uma inversão, mas tudo muito focado no eu. E não é disso que eu falo, né? O que eu falo é do high goal, é realmente de você buscar algo maior, algo melhor, que vá além do lucro, que inclua o lucro, mas que vá além do lucro. Quando a gente fala da palavra propósito, por trás dela tem o porquê, né? Por que que eu faço o que eu faço? Eli, das pessoas que você conhece, você também trabalha com muitos líderes, você também tem muitos liderados. Você acredita que tem muita gente ainda como uma barata tonta? Tá lá, não sabe nem o motivo que exerce aquela função, tá lá simplesmente pelo salário no final do mês. Se você fosse mensurar isso aí percentualmente, tem mais pessoas trabalhando com o que gosta ou mais pessoas fazendo só pelo salário no fim do mês? Rapaz, eu não consigo fazer uma estatística, mas eu acho que se a gente for otimista, talvez até baseado numa conversa que eu tive na semana passada com aquela amiga em comum, né, a gente chegou à conclusão que talvez esteja assim meio que 50-50. Um grupo de pessoas percebe, né, já tem essa visão de não, eu quero algo mais, eu faço porque eu sou apaixonado, eu faço porque é o meu chamado, né? Então fui para isso. Em inglês a gente fala that's why I'm wired for, né? É assim que eu sou ligado, é assim que eu sou conectado, né? Mas realmente tem um grupo enorme de pessoas que só entende assim, não, eu faço isso para ganhar dinheiro e eu vou curtir ou eu vou encontrar algum tipo de prazer, algum tipo de conforto ou realização fazendo outra coisa, né? Então elas não conseguem perceber que é possível as duas coisas. É possível eu trabalhar e me realizar trabalhando e mais, deixar um legado, algo que vá além nesse trabalho, mesmo que seja algo que eu não sonhei, mesmo que não seja o trabalho ideal, porque às vezes a pessoa idealiza muito, não, quando eu tiver aquele emprego, quando eu for promovido, né? E aí que vem o engano. Outro dia eu vi um post, né, aquelas pseudo-sabedorias de redes sociais, então estava assim, se eu ganho o mínimo, faço o mínimo. E aí, o pensamento que veio para mim foi assim, e aí você vai continuar ganhando o mínimo o resto da sua vida. Porque se a sua mentalidade é essa, eu trabalho de forma proporcional ao quanto eu ganho, você sempre vai ganhar o mínimo, você nunca vai crescer. Enquanto você não entender que, seja lá o que você faz, você precisa fazer o seu melhor. Porque tem algo além, tem algo mais importante do que aquele trabalho propriamente dito, não é? Uau! E eu costumo dizer o seguinte, uma vez eu cheguei pro meu pai e falei, uma vez eu estava passando por uns maus bocados na carreira, eu cheguei e falei pro meu pai assim, eu falei, pai, tem uma passagem na Bíblia lá que fala assim, na vida tereis aflições. Ô pai, você passou muito rápido nessa parte, porque não é assim, pode ser que você tenha. Todo mundo vai ter aflições. Sim. Como é que eu lido com elas, não é? E aí, quando eu olho pro seu livro, eu gosto dessa capa, porque eu vejo essa escada aqui, né? Sim. E eu costumo até dizer no método COEX, no livro novo que eu estou escrevendo, eu falo a diferença de problema e desafio. Sim. Ou problema e obstáculo. Problema, o nosso cérebro já cria uma resistência porque ele quer fugir de problemas. Sim. A função do nosso cérebro é proteger a gente. Então ele quer distância de problema. Mas desafio, ele é estimulado Sim. a buscar uma escada. Então, por exemplo, se eu vejo aqui uma porta, como eu estou vendo aqui na capa do livro do Eli, eu já sou desafiado Exatamente. a subir essa escada para chegar lá em cima. Eu não sei nem onde eu ia chegar com essa pergunta aqui. Tá vendo? eu acho que eu sei. vamos ver se eu sei. Eu vi essa porta e já comecei a ficar imaginando as possibilidades aqui. Então, mas aí que tá. O segredo é você olhar para o problema e entendê-lo como um desafio. Porque no mundo tereis aflições. E o problema hoje, e eu tenho falado muito sobre isso, inclusive na minha mentoria lá com os rapazes, né? É que nós instintivamente queremos fugir da dor. Nós não queremos sentir dor. Ninguém quer. Inclusive, aí você que tem filhos, né? Você já tem filhos, não? Ainda não. Então a gente que tem filhos tem que tomar um cuidado especial, porque às vezes até nesse sentido de blindar os filhos contra a dor, proteger os filhos da dor, a gente acaba criando homens e mulheres fracos.
né, despreparados para encarar esse mundo onde haverá aflições. Não é pode ser que tenha, ela Não vai é pode tá lá. ser, vai ter dor, vai ter aflição, você vai ter colega carne de pescoço, você vai ter chefe pilantra, você vai ter que lidar com cliente, às vezes mal intencionado, você vai precisar passar por todas essas situações na vida. Agora, se você entender que isso faz parte de um processo, que é mais um degrau dessa escada, cada uma dessas dores, cada uma dessas aflições vai te ajudar a amadurecer e dar um passo a mais em direção àquela pessoa melhor preparada, aquele líder, aquele comunicador, enfim, aquela pessoa madura e pronta para exercer posições ainda melhores, ainda maiores. Eli, é como se eu já acordasse, levantasse de manhã sabendo que problemas vão surgir ou desafios vão surgir no meu dia. Mas como que é o meu driver ali? Como que é o meu mindset? Como que é a minha mentalidade em relação a isso? Para eu ter essa característica de superação, como que eu acordo de manhã? Como que você vê isso? Como que eu acordo de manhã? Como eu enfrento as tarefas do meu dia sabendo que vai ter obstáculo no meio do caminho, mas eu não seja um pessimista. Puxa vida, segunda-feira. Nossa, eu tô ferrado essa semana. Qual que é a grande diferença desses líderes que já estão motivados, eles sabem que os problemas vão vir, eles sabem que as aflições vão vir? Qual que é a diferença desse mindset, desse driver, desses líderes para aquele que é o pessimista? Ah, meu Deus do céu, tocou a música do Fantástico domingo à noite, já me dá uma depressão. Cara, eu acho que é abraçar o desafio. É você, de fato, abraçar o desafio. E aí, às vezes a pessoa não cresceu nesse contexto, né? Você foi um atleta na juventude, você lutou taekwondo, você entende o que é isso, você sabe que vai ter um desafio, vai ter uma luta, você vai para o treino com esse mindset. Eu vou lá para treinar, para suar, para sofrer, para lutar, para apanhar, para bater, né? Esse é o mindset. É mais ou menos isso. Então começa essa semana, eu começo já abraçando, falando, não, eu estou ansioso para ver o que essa semana vai trazer. Então eu não odeio segunda-feira, eu amo segunda-feira, porque segunda-feira é o dia que tudo começa de novo. Então eu acordo na segunda-feira, velho, sabe o que eu vou fazer? 6 da manhã eu acordo e vou treinar Kung Fu. 6:30 da manhã eu vou treinar, porque eu tenho esse mindset, que eu estou me preparando para encarar essa semana com tudo que eu tenho. Vem o que vier. E quando chega um colega de trabalho, chega uma pessoa, e é comum, o trabalho da nossa equipe tem 53 pessoas, a gente lida com muita gente, né, numa escola e tal, e tem muitos desafios. E às vezes chega alguém assim, é comum chegar pessoas assim assustadas, até chorando, apavoradas, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Cara, para mim é muito tranquilo, porque eu estou esperando que vão surgir situações assim que a gente vai precisar lidar. É claro que aí também tem, no meu caso, no seu caso, para nós que cremos, né, tem o aspecto espiritual também, né, de você cuidar da sua alma, cuidar do seu lado espiritual, você estar centrado, você não ser dominado pelas suas emoções ou pelo medo, né, o medo do desconhecido, não se permitir paralisar pelo medo, né, mas saber que não, há um desafio e nós vamos superar esse desafio. Ele não é a primeira vez, não é a segunda vez e com certeza não será a última vez. Vão haver muitos outros ainda, né? É verdade. Então, para mim, você respondeu na pergunta. É o mindset. É você já começar sabendo, peraí, vai ser assim, né? E os exercícios que eu falo muito para os pais, né? Principalmente quando a gente lida com pais, eu falo, olha, ensina o seu filho a lidar com desafios. Ensina o seu filho a lidar com frustração. Ensine a lidar com dor. Né? Então, por que treinar? Por que ir para uma luta marcial? Que coisa estranha, o cara fica falando de luta, né, de artes marciais e tal. Mas porque é uma preparação, é um treinamento. Você saber que eu preciso passar por esse sofrimento e ele vai me fazer crescer, ele vai me fazer superar cada vez mais. Tem um autor que você conhece também, ele chama Stephen Covey, ele fala que 10% é o que acontece na nossa vida e 90% é o que a gente faz com aquilo que acontece. Sim, como reagimos. Como reagimos àquilo. E nessa semana que a gente está fazendo esse podcast, teve um temporal e a gente saiu na rua, várias árvores caídas. E se vocês reparassem bem, foram as árvores, as maiores caíram. Sim. Aí você fala assim, poxa vida, as que aparentavam ser mais resistentes foram as que caíram. E às vezes algumas que pareciam uns galinhos finos, elas se mantiveram em pé. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, isso tem tudo a ver com resiliência.
Porque apesar da tempestade, aquela que teve resiliência de descer até o chão, mas porque o galho era maleável, ela voltou e se manteve em pé. E às vezes aquelas mais resistentes, que aparentemente nada derrubaria elas, são rígidas. São aquelas que estavam no chão. E aquilo mexeu comigo, viu, Ricardo? Porque muitas vezes a gente é treinado, você tem que ser forte, você tem que ser resistente, vai ter perigo no meio do caminho, você tem que aguentar. Será que a gente tem que aguentar mesmo? Ou a gente tem que perceber esses obstáculos de uma maneira diferente ali? Cara, eu faço uma... Eu costumo, no projeto que a gente tem da igreja, né, a gente tem um trabalho que a gente faz com casais, né, e é muito interessante, porque a gente gasta em torno de 3 a 4 semanas do programa, é um programa de 13 semanas, e a gente gasta mais de 1/3 desse programa, praticamente só ensinando os homens a lidar com seus sentimentos. Porque principalmente da minha geração, a sua talvez um pouco menos, a sua um pouco menos, a gente aprendeu o quê? Que você tem que se blindar, que você não pode sentir, porque o homem não chora, não é? Eu aprendi desse jeito. E você tem que ser forte, Engole seco. você tem que engolir seco, você tem que ser rígido. Aí você fica igual essa árvore que você falou, o cara é tão rígido que aí vem um vento e ele quebra. Porque ele não aprendeu a lidar com isso. E volta para a questão da dor. Às vezes você precisa sentir essa dor. Até para você ser curado, né? Quando a gente fala de cura das emoções, cura da alma, questões mais profundas, você precisa entender o que foi que aconteceu e passar por aquela dor para que você possa superá-la. Então não é esse negócio, esquece, não tem como você esquecer certas coisas. E a ideia não é essa, a ideia é você aprender com elas, aquilo que a gente conversou domingo, né? Então você olha para tudo que aconteceu, para tudo que foi feito contra você, aprende com aquilo, sofre o que você tem que sofrer, passa a régua, fecha a conta e vamos para frente, né? Mas, então eu creio isso, sabe? A gente tem que aprender realmente momentos de parar, momentos de recuar, como eu falei também domingo. Às vezes você tem que dar uma recuada. Quando a gente vai para uma batalha, nós estamos numa guerra, né, em vários aspectos, né? Mas você vai para uma batalha e você sofre um ataque, o que os soldados fazem? Eles falam, não, conseguimos avançar um pouquinho, agora a gente recua um pouquinho, cuida dos feridos, cuida das, né, trata das feridas, recolhe todo mundo que caiu, né, se alguém faleceu, você vai lá, faz o funeral e tal, e aí você avança novamente. Mas a gente acaba aprendendo o quê? Que você tem que avançar, até a exaustão, até você ter um burnout, e aí o cara entra numa crise depressiva, não consegue fazer mais nada, e todo mundo fala assim, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Não respeitou o seu próprio ritmo, não respeitou as suas energias, não cuidou da energia, né? Enfim. E talvez ele esteja querendo provar algo para alguém, né? Tentando provar algo para alguém. Prepara aquela pergunta ali pro Eli. Prepara aí. Mas antes, eu quero pedir para você deixar a sua curtida aqui. Por que é importante curtir um vídeo no YouTube? Pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Então, se esse conteúdo está sendo relevante para você, deixa um comentário, uma curtida e aproveita para compartilhar com alguém. Não é frase clichê, né, Ricardo? Não é frase clichê. Você trabalha com marketing digital, você sabe disso. Para os robozinhos do YouTube entender, a gente precisa interagir. Isso aí. Você já está entendendo que a gente está falando de propósito. Você está começando empreendimentos novos aí. Você como um empreendedor, um jovem empreendedor, casado recente, viu, Eli? Não tem filho ainda. Está naquela fase, tá na lua os de filhos mel. dele são as empresas. São as empresas. Esse aqui tem abre uma empresa a cada semestre. Todos Lasca nós aquela pergunta já pro passamos por essa fase, né? Eu já tive de Na tudo vida também. você terá aflição. Ouve isso aqui, eu vou gravar isso aqui. Não pode ser que você tenha, você vai ter. Vai ter. Sobre essa parada de aflição, né? Isso pega bastante eu acho que em termos geral, né? Eu já ia até falar sobre isso mesmo. As pessoas, elas têm medo do processo. Elas querem viver a grandeza de um cara que tá lá no pódio, mas elas não Sem querem... pagar o preço. Sem pagar o preço. Então elas falam assim, eu vou abrir uma empresa. E elas não respeitam o processo nem de analisar o que vai ser feito. Sim. O que você diria para uma pessoa dessa que
ela quer nascer grande. Eu costumo dizer assim, tudo que nasce grande é monstro, cara. Então, assim, você tem que passar pelo processo do crescimento. E uma coisa... Essa foi boa, como é que é? Tudo que nasce grande é monstro? Isso, tudo que nasce grande é monstro, cara. Verdade. Então, assim, a gente nasce pequeno, né? Pensa comigo, Jesus nasceu pequenininho e aprendeu o processo da vida e salvou a humanidade. Adão nasceu grande e ferrou com tudo, cara. Então, assim... É verdade. Pensa bem, ele não passou o processo necessário que deveria passar. E uma coisa também que eu costumo dizer, as pessoas não deixam ser moldada. Eu preciso ser aprendiz. Se eu aprendo aqui, eu tô evoluindo, eu tô entendendo com sabedoria o que é bom pra mim. E aí as pessoas falam assim, eu quero já partir daqui pro plano A e eu já quero estar no plano B amanhã. Sim. O que você diria pra uma pessoa nesse sentido? O que ela precisa fazer ali? Cara, isso é muito complicado, porque normalmente, aí, desculpa chutar o balde, né? Mas, assim, as pessoas que pensam assim, não vou generalizar e dizer que são todas assim, mas são justamente aquelas que não são ensináveis. Porque elas não querem passar por esse processo de aprendizado. E a gente tem visto muito isso, né? Hoje, nenhuma crítica específica a ninguém, mas você vê assim, coach para absolutamente tudo. É verdade. Tudo que você imaginar, existe um coach para aquilo. Então existem pessoas que não tiveram sucesso algum na vida ainda fazendo coaching de sucesso. É isso aí. Né? Então, assim, o cara que não conseguiu ganhar o primeiro milhão dele fazendo coach de como ficar rico. É incoerente, né? Então é muito incoerente, porque as pessoas procuram atalhos. Mas por que elas procuram atalhos? Porque elas justamente não querem dar o tempo, permitir o processo, né? E isso é muito ruim, é ruim para todo mundo, porque isso gera, na verdade, uma situação totalmente irreal, né? Principalmente em redes sociais. Você vai para o fenômeno do Instagram. Outro dia eu estava lendo até o Zuckerberg está sendo até processado nos Estados Unidos por problemas emocionais que estão sendo gerados nas pessoas, e ele não agiu a tempo. Enfim, não vou entrar nesse mérito, não conheço a história toda bem, mas assim, o pessoal está até o responsabilizando por esse fenômeno de pessoas que estão entrando em depressão, que estão entrando em crise a partir daquilo que elas veem nas redes sociais e que não é verdadeiro. Desses supostos especialistas, coaches, milionários, pessoas super mega power populares e tal, só que não, né? E por quê? Querem fazer esse atalho. Como você disse, o cara tem 22 anos, se formou e ele já bota um título de sou especialista em XYZ e ele quer se posicionar como especialista, e às vezes ele acaba causando mais estrago, muito mais estrago do que se as pessoas estivessem sozinhas se virando, né? Porque ele acaba, às vezes, levando as pessoas a um engano, tá? Então, o que eu digo para essas pessoas? É muito difícil encontrar o que eu vou falar para uma pessoa assim. Mas, você tem que respeitar o tempo e você tem que aprender com ele, você tem que subir degrau por degrau, porque se você faz um atalho, você pula, né, com uma etapa, a chance de você cair mais tarde é gigantesca. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser desmascarado, você vai ser exposto, né? Então, Rafa, quantos anos demorou para você chegar aqui? Quantos anos demorou para eu chegar aqui? Tá? Você está começando aí na carreira agora, aí com o Rafael e tal. Há um processo que precisa ser respeitado. Eu converso muito com meu irmão sobre isso, que é médico, né? Fala, poxa, demorou 40 anos, né, 35 anos para chegar na posição onde ele está. E às vezes uma pessoa entra agora no hospital e já quer aquela posição. Fala, o tombo é certo, mas cedo ou mais tarde vai ser exposto, né? Uma vez eu fiz uma pergunta seguinte: você quer comprar o palco das outras pessoas, mas você está disposto a comprar a coxia, ou seja, os bastidores, a sala de ensaio, a sala de preparação, o treinamento, a chuva, o frio, o calor? Sim. Mas as pessoas, por conta também das redes sociais, tá vendo aqui um vídeo, tá vendo uma foto, quer comprar o palco da outra pessoa. Exatamente. E o palco é leve, não é? O palco sim. O aplauso o palco significa que todo o resto já foi finalizado, já foi passado. Então, eu diria que o palco é o desfrute já, né? Sim. Eli, agora, voltando para o nosso tema, a gente está no tema ainda do propósito. Como é que é o melhor caminho, assim, para a gente encontrar o nosso propósito na nossa carreira, no nosso trabalho, na nossa vida, a gente viver desse propósito? Você vê um caminho para isso?
Olha, propósito é um negócio muito, assim, muito pessoal, né? Então, cada um tem o seu. E eu acho que a grande questão é você entender como você é conectado, o que te liga, né? Então, aquela expressão americana que eu já mencionei hoje, né? Como que você é wired, né? Esse wired tem a ver com aquele chicote do carro. Então, você tem, né? Não sei se vocês entendem de mecânica, mas no carro tem um chicote que é um ramalhete de fios lá que sai conectando tudo, né? E que faz o carro funcionar, essa conexão elétrica ali que leva essa energia e faz tudo funcionar. Todos nós temos essa conexão interior. Então eu preciso me entender, eu preciso ouvir as minhas emoções, ouvir o meu coração, entre aspas, né? E ver assim, o que me dá, no bom sentido, tesão, né? O que me dá vontade de acordar mais cedo, qual é o projeto que faz o meu coração arder, né? Então qual é a causa que faz o meu coração arder. Então eu, por exemplo, anos atrás, né, eu contei lá aquele dia na palestra, estava meio desacorçoado, meio sem saber o que eu queria fazer da vida e tal, e de repente eu entendi, falei, puxa vida, eu quero gerar um impacto positivo na vida das pessoas, eu quero ajudar as pessoas de alguma maneira, através da comunicação, através daquilo que eu falo, que eu escrevo, né, a maneira com que eu comunico. Então esse é o meu propósito, gerar um impacto positivo, ajudar as pessoas a crescer de alguma maneira. Então, e isso eu posso fazer em qualquer área profissional. Se eu fosse médico, eu poderia fazer isso como médico. Se eu fosse, né, um engenheiro, poderia fazer isso como engenheiro, como professor. Então, veja, eu não tenho que ser um radialista, um apresentador de programa de televisão para viver esse propósito. Né? E ele traz um legado, ele traz um impacto muito bacana. Mas precisei passar por essa reflexão, né, esse entendimento meu. E aí ele tem a ver também com o seu perfil comportamental, né, com o seu temperamento. Então eu sou uma pessoa naturalmente comunicativa, eu gosto de falar, não me dê um microfone que você se arrepende, né? Aí o outro fala, não, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida, eu não gosto de falar, eu morro de medo de microfone, mas meu propósito é ser um comunicador. Eu falo, vai ter alguma, né, vai ter uma incongruência aí, né? Você vai ter que estudar mais, vai ter que se preparar melhor, porque isso não vai ser natural para você. E normalmente o propósito é algo que se alinha com a sua natureza, né? Mas como eu disse, é muito pessoal, é muito individual, então cada um precisa fazer essa avaliação. O problema, Rafa, é que a maioria das pessoas não para pensar nisso. Né? A gente nunca para pensar. Vai, não deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e tal. Enquanto, na verdade, você deveria parar e pensar, bom, por que eu vou fazer isso? Né? O que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Eu gosto muito daquele livro do Simon Sinek, que ele fala Start with Why. Comece com porquê. Tudo. Comece perguntando por quê. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou comprar isso? Né? E isso você vai alinhando com o seu propósito pessoal. E aí a sua vida começa a dar fruto cada vez mais. Em qualquer área, qualquer coisa que você fizer. A gente, quando vive do propósito, a gente trabalha com propósito, a gente fica cheio de si. Você vive de propósito ou não? Com certeza. O propósito, eu costumo dizer que ele não é uma motivação, ele é você, ele é o que te faz acordar todo dia, igual o Eli tá falando, igual o Rafael tá falando. E independente do caô, independente do problema, independente das circunstâncias, o propósito vai estar ali, eu vou acordar todo dia de manhã, fazer as mesmas coisas e ir pra cima, porque a vida tá acontecendo. Uma coisa que eu costumo dizer, Rafa, o propósito não tá no destino final, o propósito tá acontecendo todos os dias. Sim. Eu não sou convertido há 3 anos ou há 10 anos, eu sou convertido hoje, todos os dias eu acordo com a decisão de ser quem eu sou, de ser um cara melhor, melhorar 1%. Então assim, o propósito ele tem que ser tão forte, igual ele falou lá no começo, tem que ser tão forte quanto o dinheiro que você ganha. Ele tem que ser além desse dinheiro, não que o propósito não vai fazer você ganhar dinheiro, acredito que vai, é prosperidade, mas ele tem que ser além disso, ele tem que ser além, ele tem que fazer, que nem o Ali falou também, cantar no coração. Sim. Tem que ter essa... E eu tenho isso, graças a Deus. E tamo aí. Eu costumo dizer que quem vive do propósito é igual um apaixonado. Tem um autor chamado Gary Chapman, que ele fala da paixão, a diferença da paixão e amor. Ele diz que a paixão acaba em 2 anos. Sim. Aí tem gente que fala assim, por que terminou o casamento? Porque eu não amava mais. Mas na verdade não deu nem tempo de começar a amar, tava na parte da paixão. Aí tem gente que casa a cada 2 anos, né? Porque é o período da paixão ali. Mas quando a gente tá apaixonado, a gente não vê o tempo passar, né? Eu tinha um amigo que ele tinha uma namorada no interior de São Paulo, a gente é daqui do Paraná, e adolescente, 18 anos ali,
Eu me lembro que às vezes era 6 horas da tarde, ele pegava a motinha 150 dele, ia lá pro interior de São Paulo para dar um beijinho na namorada e voltava a dormir aqui. Falava, é muita força, é muita energia que vem de dentro, essa paixão é muito forte. E quando a gente vive do propósito, a gente tá apaixonado por ele, né? Sim. E ele, falando de propósito, quando você escreveu o livro Superação, eu vejo que tem histórias que elas são independentes umas das outras, sim, né? Sim, é uma coletânea, na verdade, né? E deixa eu entender como que é a tua cabeça. Então, como escritor, você imagina o leitor lendo isso aqui, de repente botando em prática e de repente aquilo fazendo sentido para ele. Como que é a tua relação com o livro, com o leitor e se aqui, em cada texto que você escreveu, tá o seu propósito? Então... Cada um desses textos, né, são 100 e poucos textos que tem aí no Superação. É uma coletânea, né, uma coletânea de programas, na verdade, que eu fiz na época para a Rádio Tribuna, né? E cada um deles tem o mesmo propósito, que é impactar a vida daquele que está lendo ou na época estava ouvindo, né? Uhum. Todos eles eu procuro trazer um impacto, trazer uma reflexão. Então são textos que, apesar de curtos, se você observar bem, você vai ver que todos eles perguntam algo, trazem um desafio. E esse desafio, se levado em consideração, ele pode trazer uma transformação. Ele pode catalisar uma mudança. Como você falou, né? Todos os dias eu decido melhorar, eu decido mudar, eu decido dar um passo a mais. Então a ideia é exatamente essa. Você, a cada texto, cada um desses textos, você pode tomar uma decisão de dar um passo além, né? E lembrando que propósito, a gente está falando aqui do contexto de empresa, de negócios, de trabalho, mas não é só para isso, é em qualquer área da sua vida, né? Eu lembrei agora, estava pensando, enquanto você falava, pensei, eu estudo italiano, né? Então, o que isso tem a ver com propósito? Tem a ver que eu quero poder comunicar com as pessoas, e eu tenho família na Itália. E eu entendi o seguinte, para eu poder me comunicar bem com eles e exercer algum tipo de influência, eu preciso falar o italiano muito bem. Então, veja, eu estudo italiano e eu decidi que eu vou falar italiano muito bem, se possível tão bem quanto eu falo inglês. Alguns poderiam falar assim, para que você vai estudar italiano? Você já fala inglês tão bem? Para quê? Todo mundo lá fala inglês, né? Não, mas eu quero comunicar com eles em italiano, porque eu sei que assim a minha influência vai ser muito maior. Eles vão olhar para mim de outra maneira, não é? Então, quando eu vou estudar italiano, eu não vou estudar italiano porque eu simplesmente quero falar aquela língua ou porque eu sou, né, apaixonado pelo italiano. Nunca na minha vida eu pensei em aprender italiano, até quando eu fui conheci a família, conheci os primos e tal, falei, não, agora eu preciso aprender, porque é algo maior, há algo além do que meramente falar a língua, mas é poder exercer essa influência, poder trazer esse impacto sobre a vida deles e de outras pessoas que eventualmente a gente até pensa em ir para lá, começar alguma coisa, uma mentoria, fazer coisas assim. Mas nada disso pode acontecer se eu não falar bem a língua, né? Legal. Então, assim, propósito é isso, é em tudo, em tudo. Tem, desses 100 e poucos textos aqui, tem os preferidos dos leitores? Rapaz, imagino que sim, mas honestamente eu não sei. Eu tenho alguns preferidos meus. Aquele da montanha tá aqui ou não? Da montanha acho que não. Não, o Eli compartilha, né? Vou pedir para ele compartilhar aqui. Tem uma história da montanha, rapaz. Ele coloca uma foto bonita assim lá no telão. E aí tem um cara subindo a montanha. Eu falei, não, esse cara vai falar aquela história de que eu prefiro perder um dedo do que perder a jornada. Daí ele vai para outro caminho. Compartilha com a gente essa história, ele. Essa história é muito legal, porque ela é assim, ela é meio que uma piada, na verdade, só que é uma piada que não tem graça, né? Porque o caos é o seguinte, né? São dois alpinistas, estão subindo uma montanha, uma subida muito difícil, né? Uma jornada, realmente um desafio grande. E eles estão chegando lá em cima e um deles está já exausto, ele já não consegue mais ir, ele está totalmente fatigado, né? E o colega fala, não, então fica aqui descansando, eles encontram um pequeno platô, fala, fica aqui nesse platô, descansa um pouquinho aqui, e eu vou um pouco mais, eles estão no meio de uma nuvem, ele fala, vou subir um pouquinho mais, vou sair da nuvem para ver quanto falta. E um fica, o outro vai, daqui a pouco o outro volta e fala, cara, eu tenho duas notícias, uma muito boa e uma muito ruim. Qual que você quer ouvir primeiro, né? E aquele que está cansado, ele fala, não, me dá a boa primeiro, né? Porque, poxa, estou tão cansado, né? Eu preciso saber se vale a pena continuar e tal. Ele fala, não, a excelente notícia é que falta aí, sei lá, 5 metros para a gente chegar no cume.
mais um avanço, mais um tiro, a gente chega e nós conquistamos a montanha. Nossa, que legal, mas, pô, essa notícia é excelente. O que pode ser a notícia ruim, então, né? Dada essa notícia tão maravilhosa, né? Cara, a notícia ruim é que a gente subiu a montanha errada. Mas essa não é uma piada, porque é tenso isso. É tenso, velho. É tenso porque acontece muito isso, Rafa. Não, acabamos de sair do método COEX e teve gente ali perto dos seus 40 anos, que chegou pra mim quando a gente começou a falar de propósito e falou, eu acho que eu tô subindo a montanha errada. Exatamente. Porque, pelo simples fato de não ter parado pra pensar lá atrás, qual montanha eu subo? Talvez comprou equipamento, talvez comprou os utensílios ali para sobrevivência, mas não escolheu a montanha. Não escolheu a montanha certa. E por isso eu acho profunda essa história. Não, é muito profundo. E eu confesso para você que eu mergulhei nesse tema quando, anos atrás, logo quando eu voltei dos Estados Unidos, lembro que eu fui estudar com o John Maxwell, fiquei 2 anos fazendo os programas dele lá e tal. E eu comecei a dar um curso de liderança, que eram 4 pilares da liderança, um programa bem legal, né, que eu trouxe da Universidade John Maxwell. E numa dessas, na primeira turma que eu dei, um dia eu falei sobre missão. Falei, então, ó, anote, escreva sua missão e tal. E eu vi assim, que as pessoas ficaram assim com um olhar de... Hã? Como assim? Do que você está falando? Só que, Rafa, eu estava o grupo tinha alguns gerentes de empresa, gerente de banco, tinha um gerente de uma rede de farmácias muito grande, tinham 2 pastores, tinham pessoas assim, todas líderes, eram todos líderes, e nenhum tinha a sua declaração de missão, uma declaração pessoal, todos tinham da empresa, né? Então tem lá a plaquinha na parede da empresa, a missão da nossa empresa, os valores da empresa, a visão da empresa, mas e a sua missão pessoal? E missão e propósito são 2 coisas que andam muito juntas, a gente até confunde uma coisa com a outra, são quase sinônimos, né? Mas o que é a missão? É a razão pela qual eu existo, é aquilo que eu fui chamado a realizar, né? E aí eu descobri assim, o cara é líder, o cara às vezes é líder de uma empresa grande, líder de uma igreja, líder de N coisas, e ele não sabe qual é a missão dele, ele está subindo qualquer montanha que coloquem na frente dele. E aí, assim, o que vai acontecer com uma pessoa dessa? Pode ser que ela alcance o sucesso. Ela vai, se ela tiver o drive certo, se ela for pra cima, se ela for pro fight, como a gente fala, a faca na cabeça, ela vai ter sucesso? Vai. Vai ter sucesso, ela vai chegar lá. Só que ela vai chegar lá em cima e falar assim, então, não era bem aqui que eu queria estar. E aí, às vezes, aquele cara que ele fica rico, perde a família, ou ele fica rico, perde a saúde, ou ele fica rico, perde os amigos, né? Mas sempre vai ser uma troca. Nunca vai ser pleno, nunca vai ser completo, nunca vai ser integral. A vida máxima, né? Que a gente fala. Exato, que você chama de vida máxima e eu chamo de sucesso integral, que é a mesma coisa, né? No meu site lá eu falo sucesso integral. O que é sucesso integral? É você ter o sucesso financeiro, mas continuar casado, ter a respeito e admiração dos seus filhos, né? Dos seus amigos, as pessoas te chamarem para participar de um podcast. Isso para mim é sucesso, sabe? Saber que você é uma pessoa que tem algo para ajudar, tem algo para acrescentar, independente de quanto você ganha. Então as pessoas acham assim, o negócio é ter dinheiro no banco. De verdade. Algumas das piores pessoas que eu conheço são as mais ricas. E eu não quero ter nada com elas, entendeu? Então, e você não precisa pensar muito para lembrar de exemplos assim, né? Então a gente precisa lembrar que montanha que eu vou subir, fazer esse planejamento, né? Ter essa visão de futuro. Olha só, maravilha, hein? Conteúdo riquíssimo, é uma aula de pós-graduação hoje, hein, gente? Papel e caneta na mão, vou lançar um desafio para você hoje aqui, falando de propósito, você que quer um caminho, talvez uma dica ali para você começar a encontrar o seu propósito. Às vezes tem gente que precisa de um empurrãozinho, viu, Ricardo? Enquanto você pega o seu papel e a sua caneta, eu tô com outro livro, e no começo eu falei, ele é menor de tamanho, espessura. Sim. Tem um motivo dele ser menor ou não? Para caber no bolso, na bolsa? Tem um motivo, é para caber no bolso, na bolsa, para não assustar. É mesmo? É para ser leve, né? É para ser leve. Descanso Verdadeiro. Descanso Verdadeiro. Esse livro eu escrevi na Itália. Quando eu passei uma temporada lá, eu, o Victor e o Ville, né? A gente alugou um apartamento na beira do mar, lá ficamos um tempo, né?
E todos os dias eu acordava de madrugada, ia caminhar na beira da praia, coisa maravilhosa, e voltava e ia fazer uma reflexão, né? E dessas reflexões eu escrevi esse pocketbook, que é uma reflexão sobre o Salmo 23, que, ao meu ver, é o texto bíblico mais, vamos dizer assim, mais aceito entre todas as vertentes religiosas, e todo mundo recebe muito bem o Salmo 23, que é aquele: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né, e tal. Então é um salmo muito unânime, e ele traz em si alguns ensinos muito profundos, né? Então, mas eu quis fazer algo mais leve, algo menor, não é um estudo teológico, não é nada assim muito denso, porque a ideia não era essa. A ideia era justamente oferecer algo que a pessoa pudesse ler e, de fato, descansar. A gente estava falando nos bastidores aqui que tem muita gente que diz se afastar de Deus, mas na verdade elas não têm nada contra Deus, elas têm contra religiosidade, regras de religiosismos, eu diria assim. Mas me parece que, olha só, nós estamos aqui num podcast falando sobre carreira, sobre negócio, sobre vida pessoal, e a gente fala de Deus com tranquilidade, né? Sim. Antigamente a pessoa falava assim, não, para falar de Deus eu tenho que ir à igreja. Você sente que está vindo aí uma geração que está rompendo com essas portas, com essas paredes e levando exatamente aquilo que acredita nos locais onde elas estão, colocando em prática seus princípios, seus valores, dando voz a isso? Sim. Eu creio que cada vez mais as pessoas estão entendendo, né, os cristãos, sejam eles evangélicos ou católicos, né, eles estão entendendo que, de fato, nós somos a igreja. Então nós queremos ir à igreja para congregar, para encontrar os amigos, para encontrar os irmãos, para aprender, para oferecer, para cantar, mas, biblicamente falando, eu e você, nós aqui somos a igreja, né? Então, aonde a gente se encontra, onde a gente conversa, é a manifestação da igreja. Aí volta para a questão do propósito também. Então, se eu tenho, se está incluso no meu propósito, comunicar a vida, comunicar a graça de Deus, né? Aonde eu for, eu vou levar isso comigo. E eu destruo aquela separação que havia, que sempre houve, né, do santo e do secular. Que as pessoas pensavam assim, não, Deus é algo de santidade, então a gente fala de Deus no templo. Mas sair do templo é secular, então nada a ver, eu vivo minha vida e uma coisa não mistura com a outra. Isso é um equívoco terrível, porque na verdade a sua vida é sua vida, é uma coisa só, não tem como eu separar a minha relação com Deus da minha relação com o trabalho, ou com as pessoas, ou com o fornecedor, ou com o cliente. Tá tudo junto. Se eu tentar fazer essa separação, na verdade eu vou viver em hipocrisia. E vou me tornar aquilo que na igreja, né, na evangélica, a gente chama de crente domingueiro, que é o cara que só é crente no domingo. Né? Tinha até uma musiquinha que a gente cantava, né, que domingueiro não queira ser, né, do domingo ele é santarrão, mas na segunda, terça, quarta, quinta aí, sexta, sábado, não é santo não. Né? Uma vez eu vi um amigo chegou pro outro, é a história verídica essa, chegou pro outro que via ele todo dia, ele encontrava o cara na igreja e sabia que o cara era da farra, de gostar da mulherada mesmo. E o cara era casado. E um amigo chegou pra ele e falou assim, eu vi assim, ó, tava uns 2 metros, você precisa largar dessa vida. Ele falou, meu, cuida da sua vida, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não mistura Deus com a minha vida pessoal. Você acredita que o cara falou isso? Gente do céu. Aí não dá nem pra falar que é cristão, porque o cara não entendeu nada. Esse não entendeu nada. Então, assim, o problema, Rafa, é que as pessoas, é aquilo que você falou, elas confundem relacionamento com Deus, vida com Deus, com religião e religiosidade. Então a religião, ela surge, ela vem como uma ferramenta para nos aproximar de Deus. Esse seria o papel da igreja enquanto instituição. Pastores, padres, líderes, né? Qual que seria o meu papel como pastor? É ajudar você a entrar nesse relacionamento com Deus, te mostrar o caminho, te ensinar alguma coisa, te dar uma direção, mas não me tornar um intermediário ou um colocador de regras ou um estabelecedor de padrões e princípios, etc e tal. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Esse não deveria ser o meu papel, né? Não pode ser o meu papel, porque em última análise o que Deus quer? Relacionamento pessoal. Ele quer ter um relacionamento com você e a partir desse relacionamento é que as coisas vão começar a mudar
ou vão começar a se transformar, ou como você falou, a cada dia você vai se convertendo mais um pouquinho e você vai mudando mais um pouquinho, mas a partir dessa relação e não do contrário, né? E então essa falha estratégica, vamos dizer assim, né, é que gera tanta dissensão e tanta gente fala assim, não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, porque isso aí, né, é só regra, só cobrança, só pedição de dinheiro e tal. Porque de fato não era para ser nada disso, era para ser relacionamento. Uhum. Maravilha, hein? Que aula quer? Vai, Ricardo, contribui aí. Oi, Eli, a gente trazendo esse conceito de igreja, né, essa função, eu cumpro um propósito quando estou dentro da igreja, né? Uhum. Eu costumo observar as pessoas, às vezes, falando comigo sobre isso, né? E dá a entender, e, enfim, dentro da igreja também você vê muito isso, as pessoas parece que esperam o maná cair do céu. Uhum. Meu propósito vai cair do céu e eu não preciso fazer nada para cumprir ele. Na sua opinião, até perguntando até mesmo, como você encontrou seu propósito, na sua opinião sobre isso que eu falei, o que você diria para uma pessoa que pensa assim ou que está agindo assim e nem ela mesma sabe porque ela está na religiosidade e ela está focada esperando que uma pessoa vai orar por ela ou vai cair do céu de alguma forma e ela vai começar a ver o propósito dela, esperar, entendeu? Eu diria o seguinte, tem duas situações, tá? Então, pode cair do céu? Pode. Pode simplesmente acontecer? Pode. Mas eu vou dizer para você, 99,9% das vezes há algo para você fazer. Tá? Então você vê tanto no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando Deus age, quando Jesus age, ele fala, vá e faça isso, vá e faça aquilo. Né? Ele chega para Moisés e fala, cutuca a pedra que vai cair água. Ele cutuca a pedra. Levanta o bastão, o mar vai se abrir. Ele levanta o bastão. Né? Então, são inúmeras vezes que a gente vê assim, nós temos um papel. Nós temos um papel. Josué, eu gosto muito daquele texto, Josué 1:9, ele está para entrar na Terra Prometida, é um texto muito legal para o contexto que a gente vive hoje, de luta, de dificuldade, de medo, né? As pessoas estão com muito medo, né? Do Covid e da economia e tal, e Deus chega para Josué e fala assim, seja forte e corajoso. E aí ele fala, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo, mas seja forte e corajoso, e eu vou estar com você. Mas ele dá uma listinha lá do que ele deve fazer. Fala, lembre-se das palavras que eu te ensinei, não se desvie dessas palavras, né? E seja forte e corajoso. Por que ser forte e corajoso? Porque você vai ter que encarar uma luta, você vai ter que encarar uma batalha, você vai ter que fazer a sua parte. E Deus promete, eu vou estar com você. Então, às vezes, realmente, eu vejo pessoas, eu tenho amigos que estão assim há anos, né, esperando aquele emprego maravilhoso cair do céu. Mas eu falo, cara, você não vai fazer uma pós-graduação, você não vai se especializar, você não sequer ler um livro. Às vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de ler. Olha, eu posso confessar o meu pecado aqui. Você quer ver um negócio que me deixa enfurecido, Rafa? É quando eu falo assim, olha, lê esse livro aqui, isso aqui é sensacional, né? Que a gente lê muito, né? Adoro ler, eu falo, livro é minha cachaça, né? Fico comprando um livro muito mais do que eu consigo ler. Aí você fala pra pessoa, lê isso aqui, meu, esse livro é espetacular. Ai, mas eu não gosto de ler. Se eu fazer só o que eu gosto, eu não vou mudar, pô. Cara, dá uma vontade de dar um tapa na cara. Pá! Sabe aquele meme do Robin, né? E o Batman, né? Pá! Dá vontade de dar um tapa na cara. Acorda pra vida, rapaz. Acorda pra vida. Como assim você não gosta de ler? E como que você quer aprender alguma coisa se você não vai ler? Né? Faça a sua parte. Então, sim, confie em Deus, oro, mas vai bater na porta. Vai fazer a sua parte. O Salmo... Tem um salmo que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para os meus caminhos, né? Então, lâmpada para os meus pés, é no pé, velho. Se você não caminhar, a luz não caminha junto. Você entendeu? Você vai levando e você vai caminhando um passo de cada vez, ela vai iluminando, ela vai mostrando o caminho um passo de cada vez. E você vai indo, como você falou, dia a dia, crescendo na direção que você quer ir. Mas você tem que fazer a sua parte. Olha só que veio uma ideia aqui, já vou chamar você para um próximo podcast. Vou convidar você de uma série que eu fiz chamada Os Ferrados na Bíblia. A Bíblia é cheia de cara ferrado, é ou não é? Nossa. Davi se ferrou na hora de encarar Golias. Sim. Daniel na cova de leões. Deus não tirou ele da cova. Ele foi pra cova primeiro, porque foi pra cova. Isaac, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Só confundi o nome. Foram pra fornalha. Eles foram pra fornalha. Vou trazer alguns nomes, eu vou convidar você. Sim. Às vezes a gente fala assim, porque Deus deixou isso acontecer comigo. Poxa vida, cara.
Até Davi teve que enfrentar Golias. Não é? Rafa, o pior, isso aí é fichinha ainda, porque o pessoal, né, eu vejo aí, né, não vou ser pejorativo, tá? Não vejam isso como algo pejorativo, mas eu vejo a crentaiada aí, às vezes falando assim, tudo eu posso naquele que me fortalece, né? É um versículo maravilhoso, e de fato, tudo eu posso naquele que me fortalece, né? Nele eu posso todas as coisas. Só que quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu isso quando ele estava na prisão. Ele estava preso quando ele escreveu isso. Sim. Então, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, eu posso suportar todas as coisas. Uhum. Então, todas aquelas dores, todas aquelas aflições, todas aquelas lutas, nós podemos suportar tudo isso em Cristo que nos fortalece. Essa é a grande questão. E isso é relacionamento, isso não é religiosidade. Isso não tem a ver com ir na igreja X, a igreja Y, ou na evangélica tal, na católica tal. Não, é você ter um relacionamento pessoal com Deus e permitir que Ele te fortaleça, a despeito das circunstâncias. E aí você entende o que é contentamento, o que é propósito, e aí você levanta de manhã e fala, não, hoje vai ter luta, hoje vai ter briga, mas eu posso passar por isso. Eu consigo passar por isso. Eu não preciso me desesperar. Eu não preciso ter medo, porque eu sei que Ele está comigo. É isso porque aí. Ele prometeu que ia estar com a gente, né? Então, se eu creio, eu sei que Ele está comigo. E você falou de preparação. Na parábola dos talentos, por exemplo, ali tem muito a ver com preparação Sim. também, porque aquele que estava menos preparado não fez nada e o medo tomou conta dele. Eu vou Ele foi devolver só paralisado aquilo, pelo medo. É, vou devolver só aquilo que me foi dado. sim. E aqueles que estavam mais preparados, eles dobraram, né? Os que estavam... A gente nem sabe, né, Rafa, se era tanto preparação... Ali tem umas nuancezinhas, assim, acho que tem a questão do preparo, mas tem uma questão, tem um detalhezinho que fala, de um deles que ele fala assim, conhecendo a severidade do seu Senhor, Sim. né? Mas sabe um negócio Então- que eu achei legal? Você já parou pra pensar, olha, eu entrando em outro viés aqui. Não, que eu acho muito legal e eu acho que não tem certo ou errado. Mas um negócio que me chama muito a atenção nessa parábola é o seguinte. Os dois que dobraram a quantia, Aham. eles não receberam a mesma quantia. Não. Você percebeu isso ou não? Sim. Porque a capacidade deles era diferente. Só que os dois receberam o mesmo elogio, o mesmo Aham. feedback positivo, Sim, a mesma validação. sim. Mas os dois não tinham o mesmo preparo ou a capacidade Sim. para lidar. Por isso que o Senhor já dá para eles valores diferentes, porque Ele sabe que eles têm competências diferentes. Exatamente. E por isso que muitas vezes a gente pede e a gente não é atendido porque a nossa capacidade ainda não é suficiente. Não é a Eu hora tenho que ler mais certa. livro também. Não é a hora certa, né? Eu tenho que ler os Sabe? livros. Então a gente fala, né? Se tem as crianças lá em casa, você vai deixar o seu filho pular no lado fundo da piscina se ele ainda não sabe nadar? Nem a pau juvenal. Nem a pau juvenal, né? Então você fala, não, quando você souber nadar, quando você tiver maturidade para Exatamente. mergulhar ali e sair ileso, eu não apenas vou deixar, como eu vou te tacar na piscina, Verdade. né? Vou te jogar lá dentro. Ele passou, voltando lá no começo, no processo. Passou pelo processo, né? Então, às vezes o cara quer pular na água funda, mas ele não consegue entrar na prainha ainda. Exatamente. Então ele é um imaturo, né? E aí a gente fala, né? Acho que inclusive no meu livro eu acho que eu falo, tem uma matéria sobre isso, como você gera imaturos, né? Você pega uma pessoa que não está pronta, coloca numa responsabilidade que ela não está capacitada ainda a desempenhar. E ele é imaturo. E volta para aquela questão que a gente falou no começo, dos atalhos. O cara pega um atalho, quer pular uma etapa, quer o palco que você falou, né? Não pensou no propósito, não trabalhou o propósito, ele só quer o aplauso. Ele é imaturo. Mais cedo ou mais tarde ele vai tomar um tombo, né? Olha aí. Show de bola. E eu quero saber se você pegou a caneta aí pra gente fazer esse exercício. Estamos chegando na reta final do nosso podcast, mas olha só, quero lançar um desafio aqui para vocês também. Para você começar a sentir e entender um pouquinho do seu propósito. Primeiro, tem dois caminhos que a gente pode seguir aqui. Primeiro, pelas nossas habilidades, os nossos dons. Dons do inglês, já que a gente está falando em inglês Opa. aqui, é gift, não é? Gift é um presente presente. que a gente recebe. Muita Legal. gente recebe um presente, mas nem desembrulha. Por quê? Tá usando aí no presente do pai, presente da mãe. Porque sem saber, o pai ensinou pra gente aquilo que fazia sentido pra ele, mas talvez ele não tenha visto as nossas habilidades. Talvez ele não tenha visto os nossos recursos. E aquilo se tornou uma verdade pra gente. E a gente continua com o nosso presentinho lá como? Embrulhadinho.
Então eu incentivo você a olhar para suas habilidades. Às vezes são trabalhos manuais, às vezes é um trabalho criativo, às vezes você ouve muito bem, você se dá bem com música, por exemplo, ou se dá bem para sentar com pessoas e ouvir pessoas. Às vezes você é bom na comunicação. Quais são suas habilidades? Anota aí. Eu vou pedir para os meus convidados aqui falarem de habilidades. Fala uma habilidade sua aí, Ricardo. Bom, a minha habilidade é de abrir negócio. Eu descobri isso. Empreendedor. Depois que eu comecei. Isso. Eu descobri isso recentemente, né? Eu tenho outras habilidades, mas essa eu falei, caramba, essa é real, essa faz sentido na questão financeira, né? Porque assim, meus colegas falavam assim, vamos abrir um negócio. Daí eu falei assim, vamos. Daí ficava o projeto parado. Eu falei, caramba, é só abrir o negócio, é só ir pra cima e fazer pra ver o que vai dar. Então assim, uma das minhas habilidades que eu descobri recentemente é essa. Outras habilidades também que eu descobri, né, ao longo do processo foi a facilidade de compreender os jovens. E ainda entrando nessa questão de desenvolvimento pessoal, para mim foi muito importante, porque eu consigo ver ele de uma forma diferente. Eu consigo entender o perfil comportamental dele, consigo entender que ele está passando uma situação da igreja que eu já passei, que ele só não entendeu ainda o porquê que ele não cumpre o propósito dele verdadeiramente. Então entra na questão de olhar para dentro. Quem eu sou verdadeiramente? Porque as pessoas fazem assim, Rafa, eu quero tal coisa, eu quero ser essa pessoa na vida. Daí ela fala assim, mas quanto tempo você gasta para olhar para você? Para olhar para ver o que tem dentro de bom que você poderia externar para outras pessoas, né? E desculpa aí até prolongar um pouquinho, mas as pessoas, elas não entenderam que primeiro é o indivíduo, eu preciso melhorar para depois eu transbordar o que está dentro de mim. Não eu passar aquilo que eu acho que eu devo passar para outras pessoas. Eu tenho que passar aquilo que está dentro de mim. Aquilo se torna real, aquilo se torna autoral. Aquilo é de mim, entendeu? Então, assim, isso impacta muito mais do que eu falar asneira. Vai para a igreja e Deus vai te salvar. Não. Mas quando você fala asneira, na verdade você está externando o que está dentro de você também. Isso, exatamente. Todos nós somos esponjas, né? Você pega uma esponja, enfia na água, se aperta, sai água. Você enfia no vinho, aperta, sai vinho. Sai aquilo que está dentro. Ou óleo, vai sair o que está na esponja. Exatamente. Então eu uso muito essa ilustração. Agora, se eu apertar a tua vida hoje, o que vai sair daí de dentro? Vai sair graça, vai sair amor, vai sair propósito, vai sair vida? Ou vai sair murmuração, vai sair reclamação, vai sair ira, né? Ressentimento? Então, é algo para pensar. O que você falou, você tem que entrar no quarto, ficar quieto e pensar. As pessoas têm que aprender a ficar em silêncio, né, Rafa? Ninguém mais quer ficar em silêncio. É um exercício. Né? É um exercício. E difícil. Eli, vou para a habilidade com você também, mas para você eu quero trazer um outro elemento para essas habilidades, para você compartilhar as suas com a gente. Você é um cara que teve até uma loja de hobby. Tive. Hobby Mania. Muitos empreendimentos. E quando a gente põe em prática os nossos hobbies, ali estão as nossas habilidades também. Você identifica algumas suas aí para compartilhar com a gente? Não, eu acho assim, eu sou uma pessoa, creio que em primeiro lugar, muito criativa, né? E eu até brinco, eu falo assim, o meu pensamento às vezes é meio pulverizado, né? Eu penso aqui, ali, assim, eu gosto de estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então eu sou movido por projetos, eu sou movido pela atividade, eu não gosto de ficar parado. Mas eu tenho o meu lado introspectivo também, há momentos que eu preciso do silêncio, aprendi a gostar do silêncio, né? Aprendi a gostar dessa reflexão, sabe? De pensar e ouvir a minha alma, ouvir o meu sentimento, né? Isso tem sido muito bom para mim. Mas, no geral, o meu pensamento é sempre muito acelerado e muito empreendedor também. Mas eu descobri que, na verdade, esse empreendedorismo todo é um talento para direção. Então, eu traduzi isso né, eu tive loja de hobby, eu tive gravadora, eu tive editora, eu tive agência de publicidade, eu tive produção de vídeo lá no final da década de 80, né, tempo do VHS ainda. Tempo do VHS, né, tempo do VHS. Rebobina a fita. Locadora, né? E hoje eu tô lá no Cultural e a gente está na escola e fazendo a escola e tal, e você vê que o Cultural reflete um pouco isso. A gente tem laboratório de informática, de robótica, de 1000 coisas lá, que é um reflexo da minha personalidade, dessa multifaceta aí, né? Mas o que mesmo no Cultural a gente entendeu? Tudo isso converge para um high goal, para um propósito que é impactar o futuro do nosso aluno. Então esse é o desafio, você pegar tudo que você faz, né? Então eu sou um empreendedor, eu abro isso, abro aquilo, mas espera aí, como que tudo isso se alinha? É importante você descobrir esse alinhamento. Lá no Cultural a gente descobriu, não, como tudo se alinha.
é o futuro do aluno. Na minha vida, como tudo se alinha, impactar as pessoas, né? Então, mesmo naquilo que eu faço de hobby, eu procuro impactar as pessoas, né? Eu gosto de falar, eu luto Kung Fu, eu treino. Por que eu treino? Para ficar em forma, né? Para me desafiar e para impactar as pessoas. Então, tudo tem esse alinhamento, tudo tem uma razão de ser, né? Então, eu sou criativo, mas a criatividade eu vou usar para isso, tá? Um outro talento meu muito natural, eu ensino. Desde pequeno, dou aula, né? Então aí já é mais óbvio, eu vou dar aula por quê? Para ganhar dinheiro? Não, os cursos que eu dou, a maioria eu não ganho nada. As mentorias que eu faço não cobro nada. Na igreja, né? Os projetos que a gente tem lá, não cobra nada. É tudo por amor que a gente faz. Por quê? Para impactar as pessoas, né? Então, esse alinhamento, ele é central. Tem a ver com aquilo que eu falei, né, no domingo, né? Então, como que a gente vive hoje? O hoje precisa ser alinhado com o que a gente quer alcançar amanhã. Então a gente tem que cuidar para não sair, às vezes, fazendo isso, aquilo, aquele outro, né? E às vezes você está se distraindo e perdendo de vista aquilo que você realmente quer alcançar. Aí você está subindo a montanha errada. Exatamente. Então olha só, anota tudo isso. O que o Eli fez foi alinhar todas essas habilidades dele, o Ricardo alinhando as habilidades dele para produzir, para alcançar os resultados, tanto na vida pessoal, o resultado na vida profissional. E é importante a gente ter clareza para alcançar a consciência. Eu digo que quando a gente se comunica com a gente mesmo, a gente alcança a clareza. Sim. Só a clareza nos traz consciência. E só a consciência nos liberta da escravidão. Tem muita gente escrava de um trabalho onde não gostaria ou não precisaria estar dedicando seu tempo, sua energia, sua vida para ele. Mas quando a gente alinha as nossas habilidades, os nossos dons, é por isso que cada um de nós foi criado, foi feito, veio ao mundo com um dom diferente, para a gente usar o nosso superpoder, porque eu acredito que um dom, ele é o superpoder nosso. Como a gente fosse o super-herói, eu tenho o meu superpoder, o Ricardo tem o dele, você tem o teu, e juntos a gente vira a Liga da Justiça. Mas e tem gente querendo viver com o poder do outro. Exatamente. E acha que o do outro é mais legal que porque se eu fizesse isso, se eu fosse assim, se eu fosse assim. Cara, você tem um monte de potencial, você tem um monte de talento, você tem que usar o talento que você tem. Perfeito. E quando a gente vive o nosso talento ou o nosso dom, quando a gente vive de acordo com as nossas habilidades, é aquele momento que a gente não vê o tempo passar. Exatamente. É quando a gente vai trabalhar e fala, nossa, já acabou meu dia de trabalho. Você entra naquele modo flow, né? Sim, o fluxo segue, você não percebe o tempo passar. Agora, se você está aí no seu trabalho, você não vê o tempo passar, é sempre um sofrimento tédio. Trabalhar, tem alguma coisa errada. Tem um outro caminho, só que não vai ser desse podcast. Tem um outro caminho que ele é um pouco mais pesado. São as dores que a gente viveu na nossa vida. São os traumas que a gente trouxe. E muitas vezes a gente pergunta pra gente mesmo, pergunta até pra Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que comigo? Por que justo eu? Ali pode estar o nosso propósito também. Exatamente. Mas o nosso propósito... Muito comum. A sua maior dor se tornar o seu palco, justamente. Exatamente. Mas esse propósito só vai poder ser usado depois que essa ferida cicatrizar. Exatamente. Aí a gente vai precisar de mais um podcast pra gente falar sobre isso. Só sobre isso. Esse assunto é longo. É pesado. Eli, reta final, tem um joguinho aqui, nossos 7 porquês. 7 porquês. Você topa ou não? Vamos lá, ué. Esse é profundo. Já até acabou a água dele ali, viu, Ricardo? Até acabou a água dele aqui. Enche o copo dele d'água, por favor. Aí, vai. Porque é o seguinte, viu, Ricardo? Ele vai ter que pensar aqui. E pode ser pergunta papum, tá, Eli? Tá bom. Então vamos lá. Deixa a água chegar aqui. Enquanto isso, não deixe de deixar o seu like aqui, o seu comentário nesse nosso podcast que está começando agora. Então, Eli, vamos lá. Obrigado. Primeira pergunta. Por que hoje, em tudo que você faz, livro, palestra, discipulado, mentorias, direção... Por que você faz o que você faz? Cara, por que eu faço o que eu faço? Porque eu amo fazer o que eu faço. Por que você ama fazer o que você faz? Porque eu tenho um propósito e eu creio que fazendo essas coisas eu alcanço esse propósito, estou indo em direção a ele e isso me traz plenitude, me traz realização. Por que isso te traz realização? Por que me traz realização? Porque eu vejo resultado. E por que... Resultados práticos. E por que você vê esses resultados? Porque eu continuo perto das pessoas.
E por que você continua perto das pessoas, Eli? Porque eu amo as pessoas. É difícil. Porque eu sou extremamente relacional e tudo que eu faço é relacional. E para mim é fundamental estar perto das pessoas e eu entendo que, de verdade, ninguém chega lá sozinho. Você só chega lá acompanhado. Aquele velho ditado, né? Você quer ir rápido, vá sozinho. Você quer ir longe, vá acompanhado. E por que você quer ir longe, Eli? Cara, porque eu creio que nós somos criados para ir longe. Nenhum de nós foi criado para viver uma vida medíocre. Uau. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Não entendam como dinheiro, não. Mediocridade é outra coisa. Mediocridade é viver no mediano, é viver no meia-boca, é viver na insatisfação. E isso não tem a ver com dinheiro. Claro, dinheiro ajuda, né? Mas não é tudo. Muita gente rica se suicida, se droga, se prostitui. Isso é prova que dinheiro não resolve todas as coisas, né? Mas eu creio que nenhum de nós foi criado. A palavra diz que a gente foi feito de uma maneira incrível, espetacular, tecidos pela própria mão de Deus. Para viver uma vida meia boca, velho, negativo. E por que a gente foi último? Por quê? E por que a gente foi criado de uma maneira incrível, Eli? Porque Deus é incrível. E Ele não faz nada menos que incrível, nada menor do que espetacular. Tudo que Deus criou é espetacular. Então vamos ao resumo, vamos ver se o Eli bate o martelo no meu resumão aqui. Eli, você escolheu o que você escolheu. Você escolheu escrever livros, falar com pessoas, dar palestras, dirigir pessoas, porque você não veio aqui para uma vida medíocre. Exatamente. E porque Deus é incrível e você quer ir muito mais longe. Exatamente. Faz sentido ou tô maluco? Totalmente, totalmente. Isso aí. Jogo dos 7 porquês aqui. Aí, maravilha. Quando a gente não se pergunta, Ricardo, a gente muitas vezes sai subindo montanhas erradas e às vezes vai estar lá no 7º porquê, o nosso motivo de acordar cedo todo dia, sim. De ralar o joelho, de passar pelas aflições que a gente passa diariamente. Sim. Mas se a gente esquece desses porquês, a vida fica muito mais pesada e dá vontade de desistir. Eli, suas considerações finais para a gente encerrar aqui, mas antes, quero te agradecer, Ricardo. Quero agradecer a sua presença aqui e quero saber se tem uma última pergunta para ele ou um comentário final, antes do Eli encerrar. Bom, não tenho uma pergunta não, mas eu tenho um comentário. Tudo isso que o Eli falou tem coerência na minha vida, tá? Eu tô em busca nisso, que nem eu sou novo ainda, tem muita coisa para aprender e graças a Deus eu tô com... Por esse eu sou novo, ele quis dizer que nós somos velhos. Não, quis dizer que vocês são experientes. E eu fico muito honrado de estar no meio de pessoas que têm uma mentalidade muito além daquilo que eu costumo ter no meu convívio. Então, assim, eu tô buscando ficar perto das 5 pessoas que Muito bom. que vai me fazer evoluir. Então, assim, obrigado por você estar aqui, obrigado por essa oportunidade, Rafa, de eu estar aqui também, isso é importante para mim. E parabéns por tudo que você vem fazendo pelas pessoas, né? E uma coisa que eu costumo dizer, muda o indivíduo e transborda no coletivo. Isso para mim é para sempre e sempre vai ser assim. E quanto mais eu te conheço, mais eu te admiro. Então, parabéns por estar aqui. Obrigado. Maravilha, o Ricardo trabalha com marketing digital. Tem o GCzinho dele aí, Ed, pra gente divulgar o Instagram dele. Bota o Instagram do Ricardo na tela aí pra você conhecer também o Ricardo nas redes sociais. Tem o GCzinho dele aí. Se não tiver agora, a gente coloca... Ah lá, tá ali, ó. Ricardo lá, Castro, CR. Do Cristiano Ronaldo. Ele deve ser fã do Cristiano Ronaldo. Eli, quero te agradecer. Obrigado pela sua presença. Aceita sempre de bate-pronto. Faço pergunta surpresa aqui, não brifa Tudo antes. surpresa. Mas amigo é assim, né? Amigo a gente coloca na fogueira. Quero te agradecer e pedir a sua mensagem final pra gente encerrar o podcast de hoje. Cara, eu acho que, assim, queria... Também de bate-pronto, né? Mensagem final e tal, mas uma coisa que eu acho que o pessoal tem que lembrar é assim, não se compare com os outros, tá? Se compare consigo mesmo. Então é o que você falou, totalmente correto. Hoje eu quero ser melhor que ontem. Então ontem foi assim, hoje pode ser um pouquinho melhor. Nem que seja 1%, né? Um pouquinho melhor, um passinho a mais, né? Uma grande caminhada de 10 mil milhas começa com um passo, é um ditado chinês, né? Então comece a sua grande caminhada, dê o primeiro passo, fala, não, eu vou melhorar, vou caminhar e eu não vou me comparar com os outros. A comparação hoje é uma maldição na vida das pessoas e as redes sociais, que tem tantas coisas espetaculares para nos oferecer, acabam trazendo esse lado muito ruim, né? Então, assim, se blinde dessa comparação nociva, dessa comparação que destrói e fala, se eu tenho que me comparar com alguém, é comigo mesmo. Então eu vou melhorar,
eu vou ler aquele livro, eu vou fazer aquela reflexão, eu vou parar no silêncio, vou ouvir a minha alma, né? E eu vou me comparar comigo mesmo, nunca com os outros. Então, eu acho que isso ajuda todos nós, né? Vale para todos nós, né? É isso aí. E deixa também aí, viu, Ed, o GCzinho do Eli, para quem quiser seguir o Eli, conhecer um pouquinho mais dos pensamentos do Eli, dos ensinamentos do Eli, vale a pena você visitar tanto o Instagram dele, e lá você consegue achar as outras redes sociais, o YouTube, que... Você tá fazendo live uma vez por semana também, Eli? Eu faço as lives uma vez, tento fazer uma vez por semana, a agenda é meio doida, né? Então não é sempre que eu consigo, né? Mas tento, assim, no mínimo 2, 3 lives por mês, estou fazendo. Sempre tem uma matériazinha entrando lá também, às vezes tem alguns vídeos. É o que eu falo, meu pensamento é meio pulverizado, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer a coisa certinha, assim, né? O pessoal fica maluco, né? Fala, eu tenho que fazer com regularidade. Fala, não, mas hoje eu tô a fim de fazer um vídeo, eu vou lá, faço um vídeo. Esse povo que vive de propósito é desregrado. O negócio é comunicar, né? Então é chegar onde as pessoas estão, essa que é. Já dizia o Milton Nascimento, né? O artista tem que ir onde o povo tá, né? Então, vamos nessa. É isso aí. Senhoras e senhores, e nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer o seu carinho, quero agradecer a sua audiência. Esse foi o nosso segundo episódio do ArrudaCast. A gente se vê no próximo episódio, na semana que vem. Tchau. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.